Olá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao nosso minicurso 5, minicurso sobre resolução de problemas com Marcelo Carlos de Proença. Vou fazer uma breve apresentação do professor Marcelo. Ele é licenciado em matemática, mestre e doutor pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp, Campo de Bauru. É professor associado do Departamento de Matemática da Universidade Estadual de Maringá, a UEM, professor do quadro permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência e Matemática, PCM da UEM, é membro do Grupo Gestor de Formação Inicial e Continuada de Professores da Educação Básica da UEM, é líder do Grupo de Estudos em Resolução de Problemas na Educação Matemática, o GEPEM, e atua na área de Educação Matemática, abordando os temas como resolução de problemas, ensino-aprendizagem, formação inicial e continuada de professores que ensinam matemática e formação de conceitos geométricos. Passo a palavra, então, ao professor Marcelo. Lembrando a todos que é um mini curso, não é uma palestra, não fiquem esperando os slots, os momentos em que o mediador vai aparecer, porque eu não vou aparecer para fazer isso. É o curso do professor Marcelo, aproveitem. Tudo bem, pessoal? Então, passo a palavra a você, Marcelo. Luiz, muito obrigado, né? Mais uma vez eu quero agradecer o convite, né, que foi me feito pela comissão organizadora do evento, tá certo? É um prazer aqui eu poder divulgar hoje as minhas ideias em relação a esse tema, que é a resolução de problemas, tá certo? É um tema aí que é bem discutido, mas pouco se sabe, né? No âmbito internacional, né? Há muitas pesquisas feitas nos International Journal que existem por aí, tá? Mas a realidade, né? Em sala de aula, isso ainda nós estamos caminhando para tentar com que isso realmente ocorra, né? Ser utilizado as ideias, né, que são importantes, que fundamentam, né, abordar essa ideia de resolução de problemas, tá certo? Então, como o Luiz comentou, né, e mais uma vez prazer em revê-lo, Luiz, né, e eu agradeço aí desde já aí esse monitoramento aqui, né, do minicurso, a Beatriz também, tá certo? Mais uma vez, então, boa noite a todos, né, muito obrigado. Eu me formei aí, como o Luiz falou, na Unesp, né, do campus de Bauru, tá? Em 2002, 2005, tá certo? Fiz o mestrado também, o mestrado e o doutorado, e também no programa de pós-graduação, Educação para a Ciência. No meu mestrado eu trabalhei o tema formação de conceitos, né, geométricos, dentro da área da psicologia cognitiva, tá? Tentando estudar aí como os alunos do ensino médio, né, entendem, compreendem características, exemplos, etc., né, que envolve os conceitos geométricos, certo? E eu trago esse tipo de coisa aqui nas minhas orientações em iniciação científica, aqui na Universidade Estadual de Maringá, que fica aqui o campus sede na cidade de Maringá, Paraná, né? Uma das, não sei se é a primeira, mas estaria entre as primeiras melhores cidades do Brasil para se morar, né? Então é muito, muito gratificante. E aí, para o doutorado, eu segui no tema resolução de problemas, né, que eu já estudava, e eu elaborei uma proposta, né, de formação, né, para os alunos, e relacionei essa proposta ao estágio, para que eles pudessem implementar, né, o que eles aprenderam no estágio. E foi a primeira pesquisa de doutorado feita que aliou, então, o curso mais a vivência na realidade escolar, tá certo? Né? Então, isso é muito importante, né, porque a gente pode favorecer a ideia da relação de teoria e prática, tá? Então, foi mais ou menos isso que eu trabalhei, né, no meu doutorado. E as minhas orientações aqui na pós-graduação seguem desse rumo, então, que envolve resolução de problemas, né, e também a questão da formação de professores, porque aqui eu ministro uma disciplina na pós-graduação, né, chamada Formação de Professores em Ensino de Matemática, tá certo? Né? Então, isso ajuda muito eu discutir com os alunos, né, do meu grupo de pesquisa, como a resolução de problemas pode aparecer na formação inicial e continuada de professores, entre outros temas que estão envolvidos, certo? Né? Então, pessoal, eu acho que é isso, tá? Que bom que alguns de vocês já conhecem um pouco sobre os problemas. Vou apresentar hoje para vocês aqui, então, algumas ideias que eu trago no meu livro e a gente pode ir conversando. Eu penso que o minicurso, ele tem que ser um diálogo, né, como o Luiz salientou, e assim que vocês acharem importante, pode abrir o microfone, né, e fazer a pergunta, se colocar, etc. Tá bom? E vamos aí conversando para poder entender as ideias. Portanto, eu vou compartilhar aqui o meu slide e a gente vai conversando. Então, pessoal, a proposta do minicurso de hoje é justamente falar do tema resolução de problemas no ensino de matemática, tá certo? Né?
Então, aqui aparece então, a Universidade Estadual de Maringá, né, eu faço parte, sou do programa de pós-graduação em Educação para a Ciência e Matemática, e eu sou o líder aqui do GERPEN, né, do Grupo de Estudos em Resolução de Problemas na Educação Matemática. Tá? No começo desse ano, no meio desse ano, na verdade, né, eu coordenei um evento, né, o primeiro CIRPEM, tá? Que é o Simpósio de Resolução de Problemas na Educação Matemática. Foi muito gratificante ter realizado esse evento para divulgar as ideias, né? Eu estava trabalhando e também dos colegas que trabalham no Brasil com a resolução de problemas, certo? Então, eu queria iniciar esse mini curso mostrando essa situação aqui para vocês. João foi ao armazém comprar 3 caixas de Coca-Cola. Se cada caixa contém 6 garrafas, quantas garrafas de Coca-Cola João comprou? Vocês acham que a situação aqui é uma situação fácil ou difícil de resolver? Acho que depende de para quem está sendo apresentado. Para nós, no nível que nós estamos, é uma situação fácil, mas se você apresentar para uma criança de 3 anos, talvez ela não saiba resolver. A 3 anos nem iniciaria, né? Tá certo? Eu pensei o mesmo que a Beatriz. Ah, sim, tá, com certeza, tá certo. Então a pergunta é um problema? O que vocês acham? Mais uma vez, eu acho que depende da pessoa. Depende da pessoa? Quem que tá falando? Só para... É a Beatriz. Beatriz. Depende da pessoa, né? Dependendo da pessoa, pode ser ou não um problema, tá certo? Né? E essa daqui? E essa daqui? É um problema? Aí já vira problema para bem mais pessoas. Já deu uma dificuldade? É isso? Já, porque tem a questão de converter de dólar para reais. Converter de dólar para real? Sim, mas eu penso que se o primeiro é um problema, o segundo também é um problema. A diferença é que o segundo ele é mais complexo, né? Muitas crianças que conseguem resolver a primeira questão, talvez não conseguiria resolver a segunda. Certo, legal, gostei. Porque justamente está no que foi falado a primeira vez, né? Tudo vai depender da pessoa. Né? Bom, é uma questão que vocês acho que a maioria compreende, né? Esse tipo de ideia. Depende muito da pessoa, porque vai depender dos conhecimentos, né, que essa pessoa vai trazer para poder utilizá-los na hora da resolução. Então, bom, legal. Então, nesse caso, o que é um problema para vocês? Alguém se arrisca a dizer? Eu vou chutar. Com a permissão aí dos colegas unespinianos. O problema é você ter que dar resposta para uma pergunta. Você tem que responder o que está numa pergunta do cotidiano, daquilo que está sendo colocado. É um problema, você está respondendo uma pergunta. Em particular, em matemática, a gente está acostumado a achar que problema é só estar lá na matemática, mas seria da física, seria lá da língua portuguesa. Eu poderia perguntar aqui, esse porquê separado, junto, com acento, sem, é um problema. Eu estou redigindo, é um problema. Toda vez que eu vou redigir, como é que é esse porquê? Como é que eu coloco esse porquê? É um problema. Eu preciso recorrer lá, olhar, eu vi a minha regra, é um problema. Que legal, né? Você tem que buscar uma resposta, né? Legal. Alguém mais se arrisca? Pessoal, podem usar o chat se não tiver microfone. Eu vou arriscar também um aqui. Eu acho que um problema seria que uma desordem natural, desordem da natureza. Tipo, vai tentar procurar algum tipo de solução para facilitar. Ou até mesmo para resolver. É muito do começo só. É uma coisa da natureza, você falou? É um problema, uma desordem da natureza. Desordem da natureza. A gente pode ir conversando mais um pouquinho sobre isso, né? Porque
há uma ideia de problema, né, de modo geral, quando você quer falar, né, por exemplo... Licença, professor, teve um comentário no chat do Leonardo, e ele disse, é uma situação que exige uma solução que ainda não temos. Sim, pode ser nesse viés também. Né? Tiveram mais, só um minutinho. A Vanessa Stefanello disse, um problema pode ser entendido como uma questão ou situação onde a solução... Eu vou recomeçar. É que subiu o comentário. Ah, tá. Um problema pode ser entendido como uma questão ou situação onde a solução não é tão simples de ser encontrada. A Thaisa disse, acredito que tudo aquilo que nos remete a pensar com o objetivo de encontrar uma solução, existindo ou não, é um problema. E o Paulo Ferreira, problema é aquilo que o aluno quer resolver, mas não tem um algoritmo para resolver. Que legal. Todas praticamente estão na mesma direção, né? Da ideia principal, tá certo? Que legal aí, ó. Então tem essa ideia já formada. Eu vou apresentar então para vocês aqui o que eu trago, né, no meu livro, tá? Uma das coisas que importa é justamente isso, né? Que para uma situação de matemática ser um problema, vai depender da pessoa, tá certo? Depende justamente da pessoa. E aí, a definição que eu trago no meu livro, né, é essa daqui, ó. Diante disso, né, já que depende da pessoa, no caso da matemática, entendemos que uma situação de matemática se torna um problema quando a pessoa precisa mobilizar conceitos, princípios e procedimentos matemáticos aprendidos anteriormente para chegar a uma resposta. Não se trata, assim, do uso direto de uma fórmula ou regra conhecidas. Quando isso ocorre, a situação tende a se configurar como um exercício. O que vocês acham? Eu concordo. Para matemática está maravilhoso. A matemática? Sim. É que o seu exemplo, né, você pegou as questões aí também do mundo, não é? Do mundo. Então, é bem legal, né, ter essa visão. Porque, assim, o que eu vejo, né, quando eu converso com meus colegas da matemática aqui, da área pura, né, o pessoal da álgebra, da análise, da geometria, até o pessoal da aplicadas, né, há uma tendência já de chamar a situações de problema, não é? Porque é uma coisa da própria área, né? Quando a gente vai para o campo da psicologia cognitiva, por exemplo, para tentar entender, né, a gente começa a olhar muito para a questão escolar também, né? E aí a gente precisa situar essas ideias, tá certo? Pode ver, eu destaquei aqui o termo situação de matemática. Então, na área da psicologia cognitiva, muitos dos nossos dos pesquisadores utilizam o termo situação. Então, tem uma dada situação, né, que pode ser do cotidiano, tá certo? E essa situação pode se tornar um problema, né, algo difícil, que eu tenho que buscar uma resposta, como vocês colocaram aí, né, eu não tenho de imediato nada que eu possa utilizar para resolver, tá certo? Se você pegar, por exemplo, em Portugal, né, o professor João Pedro da Ponte, né, que trabalha com formação de professores, não sei se vocês conhecem, ele deu uma palestra de semana passada, ele utiliza o termo tarefa. Muitos dos autores que eu utilizo também tratam de tarefa. Então eles falam, a tarefa para uma pessoa pode ser um problema, né, ou pode ser um exercício, né, o João Pedro da Ponte, além de poder ser um exercício ou um problema, pode ser algo de exploração, né, de conhecimento, de estudo exploratório, etc. Então, assim, o termo situação de matemática é um termo mais genérico, né, para você falar a situação, mas pode ser um exercício, mas pode ser um problema, tá certo? Só para esclarecer vocês em relação a isso. E aí, toda vez que a pessoa vai resolver e tem uma dificuldade, como acontece na segunda situação que eu mostrei para vocês ali, da mesada, né? Você precisa mobilizar conhecimentos. Você precisa buscar uma resposta, certo? E para tal, você precisa encontrar um caminho. Ok? Tudo bem? Algum comentário? Alguém discorda, pessoal? Não, professor, aqui nós todos estamos satisfeitos e eu estou satisfeito e concordando, está muito elegante, está muito bem colocado. Obrigado. Porque, assim, as definições, ao longo da história, né, sobre resolução de problemas, as definições muitas vezes têm alguma diferença, mas a maioria que eu já consultei tende sempre estar na mesma direção, tá? A ideia é sempre essa daqui, né?
é algo difícil, que depende da pessoa, não é aplicação direta de uma fórmula, porque aí se torna algo imediato, automático, então aquilo não foi difícil, né? Essa é a ideia principal. Bom, se a gente todo mundo aí já concorda mais ou menos que essa é a ideia, então o que é resolver um problema? Alguém se arrisca? Eu estou meio atrevido hoje, professor, porque Bom, aí é George Polya, né? George Polya, grande George Polya. Aí, então, nós vamos ter que fazer o seguinte. Aí, esse caso, para resolver o nosso problema, nós vamos ter que compreender, estabelecer um plano, executar esse plano e depois fazer a verificação, a retrospectiva, né? Que legal. É isso Eu mesmo. acho. Aí sim seria resolver o problema segundo dizem que é o maior matemático que entendia resolver problema, estudou a vida inteira essa arte. Então, seria isso resolver o problema. Certo. Alguém conhece outro autor, pessoal? Alguém conhece outro autor? Esse é o George Polya? Qual fase do George Polya vocês acham mais... Sim? O Paulo Ferreira do Carmo citou 3 aqui no chat. Onoshiki, Alevato e Dante. Mas a Onoshiki e Alevato não tem etapas de resolução. Tem? Foi uma provocação. O Dante a gente coloca, mas o Onoshiki e Alevato acho que não tem etapas de resolução. A gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso ao longo. O Paulo falou que Alevato tem. Tem? Depois você fala para ele colocar aí para mim, tá bom? Tá. Mas, assim, quais dessas fases do Polya, ou que vocês falaram agora, que o colega falou aí agora, vocês acham que é mais difícil? Posso arriscar? Pode, opa, deve, como diz meu avô, deve? Professor, Sim. dentro das 4 que o Polya coloca aqui, eu acho que compreender o problema, que seria você passar o problema da realidade, do mundo, daquilo que ele está enxergando, daquilo que está acontecendo, e você traduzir isso para a matemática, isso é compreender o problema. Eu acho que é a parte mais complicada, você compreender. Porque a hora que você compreender, estabelecer plano, essas coisas, já depende da pessoa, do grau de conhecimento, da bagagem que ela tem de matemática. Mas compreender o problema eu acho que é o mais complicado de todos. Complicado. Na minha opinião. Certo. Alguém se arrisca para outra coisa, pessoal? Eu acho que... minha resposta é para tudo, desculpa, mas é meio coringa, mas eu também acho que isso depende um pouco. Porque, às vezes, por exemplo, uma pessoa que é muito boa em português tem uma compreensão melhor do problema. Mas se ela não é tão boa em matemática, ela vai ter uma dificuldade maior de bolar um plano de como resolver esse problema. Caramba, hein? Agora você falou uma coisa aí que até eu fiquei aqui pensando, hein? A interpretação de texto, com certeza. Com certeza? A colega matou, e a interpretação de texto também está incluída nisso aí. Vamos botar isso aí também, que isso aí faz parte da receita do bolo. Que beleza! Então não é só matemática, não é? Então não é só matemática. É tudo. É tudo. Certo, legal. Olha, pessoal, resolver um problema está relacionado, então, a etapas, né, de resolução de problemas que eu gosto de chamar de etapas do pensamento, né? Eu considero como etapas do pensamento, porque é particular, depende da pessoa. E um jeito de explicar isso pode ser, como você colocou aí, colega, que é a questão as fases do Polya, né? Como você falou, tá certo? Então, essas 4 etapas são etapas que dependem da pessoa, tá? Eu vou falar aqui para corroborar com vocês aqui, ó, esse é o meu livro, tá? 2018. Tá certo? Resolução de problemas, encaminhamentos para o ensino e aprendizagem de matemática em sala de aula, tá? Vou explicar depois mais a fundo os aspectos, tá? Então, eu trago ali a questão da representação, 4 etapas. A representação, o planejamento, a execução e o monitoramento, tá? E são etapas que são sínteses, né? Em relação aos estudos da psicologia cognitiva. Então, você citou o Polya, né? O Polya é matemático, tá? De formação, trabalhou com as ideias relacionadas à arte de resolver problemas, tá certo?
uma ampla divulgação no mundo, né, suas ideias, mas nós também temos os psicólogos cognitivistas, como o John Dewey, por exemplo, não é? A professora Márcia Brito, né, aqui no Brasil, a professora Unicamp, que faleceu em 2018, que tem um entendimento baseado, por exemplo, em etapas como esse daqui. Então, você tem a representação, né, o planejamento, a execução e o monitoramento, que, de alguma forma, está na mesma vertente, né, que o Polya também coloca, tá certo? É que nós temos aí, vamos dizer assim, grandes áreas diferentes. Então, portanto, você tem termos diferentes. Como o Polya é matemático, então ele chamou com aquelas 4 fases, como você colocou aqui, né? E aqui, no caso da psicologia cognitiva, a gente utiliza o termo, por exemplo, representação, né? Porque a representação pode ser mental, né? Ocorre internamente, e ela pode ser externalizada, pode virar, então, externa. Esse planejamento tem a ver, então, com a questão da estratégia, a execução, executar a estratégia, e o monitoramento, você avaliar a resposta, certo? E é o processo seguido. Então, veja só, especificando um pouquinho mais, eu trato no meu livro e com meus alunos aqui do grupo de pesquisa a seguinte ideia. A representação implica justamente uma compreensão do problema, tá? Uma compreensão. É como vocês estão colocando aí. Eu preciso compreender o problema. E 3 conhecimentos, né, eu cito aqui, que eu me baseei no Richard Meyer, né, um professor que estudou essas questões. 3 conhecimentos estão envolvidos. Então, a pessoa, quando vai resolver, precisa mobilizar, né, ou apresentar um conhecimento linguístico, tá? Que é esse primeiro aqui. Esse conhecimento linguístico, ele envolve palavras, expressões da língua materna, que vão ser necessários para que a pessoa que está resolvendo possa ter essa primeira compreensão. É o que vocês estão falando, a questão da língua portuguesa, certo? Então, por exemplo, quem é que comete a ação? Como estava ali nos 2 exemplos que eu coloquei anteriormente. Quem é que deu a mesada para quem? Então, foi a mãe de Maria, né, que deu a mesada. Quem é que desenhou o retângulo? Então, você tem que identificar esse tipo de coisa, para não poder não misturar as coisas, certo? Palavras específicas, por exemplo, quando eu estava realizando uma pesquisa com alunos do primeiro ano do ensino médio, a palavra galpão, as pessoas não sabiam o que era galpão, então não conseguiram resolver por causa disso. Então, são palavras e expressões relacionadas à língua materna e à realidade, no nosso caso aqui, brasileira, tá certo? Se você pega uma situação num contexto norte-americano, por exemplo, europeu, eles têm as suas especificidades, certo? Aí tem que ser visto a especificidade deles, tá? Então, basicamente, o linguístico está envolvido. O segundo conhecimento é o semântico, né? E aí envolve as palavras e expressões que remetem a conteúdos matemáticos. Então, às vezes, você tem uma expressão lá no enunciado da situação de matemática, ou do problema, no caso, né, se assim quiser chamar diretamente, que envolve um conteúdo matemático. Então, por exemplo, maior que, né, a expressão maior que tem uma simbologia, tá certo? Muitas vezes, as pessoas, né, os alunos, não conseguem fazer essa tradução, né, dessa expressão para uma forma matemática. Tá certo? E outros tipos de palavras e expressões. Ou então os próprios termos matemáticos que aparecem no enunciado. Às vezes não reconhece, às vezes aparece bissetriz. Ele não sabe o que é bissetriz. Às vezes aparece retângulo. Mesmo assim, né, dependendo da faixa etária que você está trabalhando, os alunos não reconhecem. E isso dificulta a compreensão. Então, os 2 principais conhecimentos são o linguístico e o semântico. Certo? Então, isso é uma coisa importante. E aí, quando eu perguntei para vocês qual a fase, né, que seria mais difícil, né, que foi citado do Polya, vocês falaram, eu acho que é a compreensão. E é verdade. Né, dentre as pesquisas que estudam, né, dificuldade dos alunos na resolução de problemas, a compreensão é a mais difícil. E é a principal. Porque uma vez que você compreende de uma maneira adequada, devido a alguma dificuldade, né, na consistência desses conhecimentos, você tem dificuldade para depois seguir nas outras fases e etapas, tá? E um outro conhecimento que também aparece, né, é o conhecimento esquemático, tá certo? É um conhecimento, assim, que envolve você tentar identificar o conteúdo que está envolvido. Então, por exemplo, você está resolvendo uma situação. Essa situação ou tarefa é de função? Traz a ideia da função, tá certo? Será que é de combinatória? Será que é de área? Será que é de outro tipo de conteúdo? Então, ou seja, já mostra, né, um conhecimento que a pessoa pode ter, né, sobre aquela situação que ela está resolvendo, tá certo? Então, a representação é a principal que envolve esses conhecimentos. Depois que a pessoa apresenta uma compreensão, e não dá para dizer se a compreensão, então, essa compreensão ela vai ser adequada ou não, tá certo? Vai para o planejamento. E o planejamento é justamente propor um caminho
para poder resolver, o que a gente conhece como estratégia, certo? Como se fosse um passo a passo. Primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, depois eu vou fazer aquilo outro. Como é que eu vou organizar esse caminho, essa estratégia? E aí muitas pessoas têm algumas estratégias já conhecidas, né? Tem gente que consegue propor uma tabela, tem gente que consegue propor um desenho, tem gente que consegue estabelecer relações com equações, tem gente que faz uma outra forma de resolução, entendeu? Então, e a diferença entre as pessoas em pensar em caminhos de resolução, certo? Bom, pensando no caminho, você precisa colocar essa estratégia em ação, né? Desenvolver essa estratégia. É a execução, é justamente a terceira etapa, né? Que implica em executar, realizar os cálculos que estão envolvidos, desenhos, etc., dessa estratégia que você propôs. Isso está relacionado ao conhecimento procedimental, que eu chamo aqui no meu livro, tá? É justamente fazer essa execução. Então, pode ser tanto os cálculos como os próprios desenhos. Porque, às vezes as pessoas vão fazer desenhos, elas podem fazer os desenhos de maneira equivocada, certo? Em relação às suas medidas, e aí, na hora de tentar fazer as suas inferências, isso pode não chegar numa resposta adequada, ok? E, por fim, quando a pessoa encontra a resposta, existe uma etapa de monitoramento, que é justamente a principal a resposta está de acordo com o contexto da situação? Contexto? Então, muitas vezes, assim, as pessoas não percebem que quando você chega lá, x igual a tal valor, né? Vamos supor, x igual a 3,7, da resposta. Então é 3,7. Mas, às vezes, não está de acordo com o contexto da situação. Então, vamos pegar uma ideia rápida aqui. Vamos supor, eu sempre falo isso aqui, mas vamos supor o seguinte, você quer organizar uma viagem, né, para ir para a praia, e você tem que levar 300 pessoas. E aí, vamos supor que os ônibus tenham 40 lugares. E vamos supor que esse resultado deu o valor decimal 3,7. Então, eu quero saber o seguinte, quantos ônibus eu preciso? Você não precisa de 3,7 ônibus. Você vai precisar de 4 ônibus para levar todo mundo, certo? Então, esse é um exemplo para mostrar que o valor encontrado precisa ser olhado no contexto para dar essa resposta. E os alunos têm muita dificuldade em ver esse tipo de coisa, tá certo? E uma outra parte do monitoramento é o seguinte, é também ter aquela iniciativa de você rever o processo seguido. Muitos alunos não conseguem voltar para tentar entender se errou, e os que conseguem, que a gente fala que eles têm uma habilidade, né, para esse tipo de situação, eles conseguem voltar tranquilamente, e quando percebem o erro, esses alunos, eles mudam, né, eles refazem o que eles fizeram, tá certo? Então, isso é uma questão muito importante dentro das etapas de resolução. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Sem dúvidas, por enquanto. Ficou claro, então, essa questão, né? Principalmente da representação? É assim que eu trato aqui, tá? Mas legal, então vamos seguir. Bom, tendo em vista essas ideias, eu peguei aqui uma situação, né? Não sei se vocês já conhecem, espero que não. Né? Foi uma prova, um provão, né, que um programa fantástico fez, né, e foi em 2004, mas é tão atual isso, tá? Feito com vários alunos da antiga quarta série, tá? A situação é essa daqui, ó. Vê o que vocês acham. Então, que respostas vocês acham que os alunos deram? Então, olha aqui, ó. Algumas respostas foram as seguintes. Outra resposta foi essa daqui, ó. Outra resposta foi esta. E uma última resposta foi essa daqui, ó. O que vocês acham? Que levou os alunos a dar essas respostas? Olha, professor, acho que aí tem a ver com tudo que o senhor falou até agora em relação à psicologia cognitiva. A primeira, 6h30, faz sentido, porque aí eu suponho que o aluno more bem longe do local da escola. A primeira, o aluno tem que estar morando do lado da escola. E a outra, nós temos que supor que ele não entendeu a proposta. A terceira?
É a terceira. Ele não entendeu, a compreensão não foi efetivada. Não passou pela cabeça dele. E a resposta a escrever um escola, aí já está fora do tema, né? Aí já não desprezível, né? Certo. Professor, no chat o Paulo Ferreira falou 7,50 deve ser por causa do contrato didático. Tá, Chevalar, né? Mas qual que é o que implica isso daí? Ele mandou mais um comentário. Os alunos do 4º ano devem achar que deve somar os tempos. Ah, sim, com certeza. Eu acredito que uma explicação, Paulo, seja essa, né? Deve ter simplesmente adicionado, né, esses valores aqui, né, que aparecem, e aí deu a resposta, né, para a segunda resposta aqui, tá? Eu queria fazer eu tenho direito a fazer um retratamento? Pera lá, é 7h50. Esse também está fora. Esse aí está fora, porque a aula começa às 7h30. Esse também não compreendeu também o enunciado. Somente o 6h30 ali está correto. Mas não pode chegar atrasado? Não pode chegar na segunda aula? Não. A aula no meu ponto de vista, é um direito, é uma coisa sagrada. É uma coisa muito sagrada, é muito respeitosa. Educação em primeiro lugar. Você chegar na hora certa, ué. Pode chegar atrasado, tudo bem. Na minha aula eu estaria atrasado sem problema, não teria problema. Mas eu não vejo com bons olhos. Eu acho que o bom aluno chega junto e espera o professor. Certo. Professor, a Vanessa Stefanello disse, neste contexto temos um problema, entre aspas, pontual. E deu risada. Pontual, temos um problema, né? Ou seja, o aluno tem uma dificuldade, né? Pontual. Agora, o que será que aconteceu, não é? Aqui. O que será que pode ser essas dificuldades além do que vocês contaram para mim? Professor, apenas um chute. No caso do 12h30, não pode ter sido que o aluno colocou o horário que ele costuma chegar em casa, ele entendeu ao contrário? Pode ser. Pode ser. Algumas hipóteses para isso, né? É justamente o que vocês estão colocando, né? Acabaram de colocar aqui também, né? O 6h30. Eu acredito que tanto o 6h30 quanto o 12h30 são respostas porque são relacionadas à realidade do aluno, tá? Porque muitas vezes os alunos fazem isso. Eles leem a situação, mas eles olham para a vida deles. Então, por exemplo, 6h30 pode ser porque ele entrava na aula aí antes, né? Na hora que ele precisava sair, tá certo? Né? Ou que ele sai de casa para chegar às 7h10, ou chegar às próprio 7h30, tá certo? Mesma coisa para o 12h30. Às vezes os alunos aqui em Maringá, o pessoal entra 1h10, tá? Começa a aula da tarde. Então pode ser que seja isso que você colocou, no caso do 12h30, que pode estar relacionado às 6h30. Ou então, como o colega colocou também, porque o 6h30 é bem anterior, né? Então sai esse horário para poder chegar. Então essas respostas podem estar relacionadas a isso. Quer dizer, os alunos leram a situação, né, o enunciado, e na hora de responder, né, o que está sendo requisitado, eles não pensaram muito na questão da situação, mas pensaram no próprio contexto de vida, tá certo? Né? No caso do 7h50, pode ser o que foi colocado aí, né? Ou seja, a pessoa simplesmente pegou os números e tentou juntar esses números. Aí 7h30 com 20, deu 7h50. Sim, alguém fez uma pergunta aí, não é? Sim, levantou a mão a Kenny. Pode falar, Kenny. Levantou a mão? Sim. Pode falar. Eu acho que ela apertou sem querer, porque ela não está falando. Vai lá. Bom, professor, então, aproveitando enquanto a Kenny não fala, tiveram outros comentários no chat. Sim. O Felipe Aureliano disse, o primeiro deve ter levado em conta a distância da casa dele, desconsiderou os 20 minutos. O segundo apenas somou. Impressionante como eles acham que somando pode resolver qualquer problema. Sim. O terceiro, acredito que chutou ou considerou a hora em que sai da escola ou chega em casa. Pode ser, né? E o escrever escola,
né? Uhum. Pode estar relacionado justamente a completar, né? Como está aqui colocado, né? Para não chegar atrasado à escola, João deve sair de casa até a escola. Aí foi justamente o que o Vinícius Santos falou. Ele disse, acho que eles colocaram escola por acharem isso. João deve sair de casa até a escola. Pessoal, isso é uma coisa bem assim, que acontece, né? Se a gente conversar com outros colegas, né? De outros lugares do Brasil, né? Por exemplo, eu também trabalhei um mini curso lá no Piauí, né? E assim, as professoras relatam as mesmas coisas. Os alunos, principalmente dos anos iniciais, né? Do primeiro ou quinto anos, eles trazem muito da sua vivência para tentar dar as respostas, sabe? Então, ou seja, é o que eu chamo de visão de mundo. Então, ele não simplesmente olha para a situação, ele não é muito racional nessa parte. Né? Muitas vezes, o anunciado é lido, mas a resposta é dada de acordo com o contexto dele mesmo, né, desse aluno. Tá certo? E é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, porque isso também faz parte. Né? Acaba sendo um elemento importante na hora de ver os alunos resolvendo situações como essa, que acabam sendo difíceis e se tornando um problema. Tá? Bem legal vocês levantarem essas ideias aí, tá? Achei bem legal. Então, assim, no caso, o que mais envolve aqui é a dificuldade dos alunos entender, né, o problema, né, entender. Então, que pode ser justamente no próprio enunciado, né, quando eles praticamente só adicionam, né, esses valores que aparecem, né, do tempo com os outros minutos, tá certo? Ou então dando uma resposta de acordo com o seu contexto, né, pessoal, tá bom? Então, são coisas que fazem parte. Bom, eu vejo que vocês estão craques, né? Nessas questões aqui, né? Que envolve o que é problema e o que é resolver um problema, e essas dificuldades, né, que eu falei aqui. Eu trouxe, então, para vocês resolverem essa situação aqui, ó. Num quintal há 20 animais, entre porcos e galinhas. Sabe-se que há no todo 64 pés. Quantos são os porcos e quantos são as galinhas? Eu gostaria que vocês resolvessem, pessoal, agora aí no caderno ou numa folha essa situação. Eu vou dar um tempo para vocês poderem fazer. Tá certo? Sisteminha linear aí, resolve? A Beatriz está fazendo um sistema linear. X mais Y é 20. 2x mais 4y igual a 64. Não é justo, professor. Isso, olha a resposta do sistema linear. Vou colocar no chat aqui o enunciado, só para poder vê-los também. Deixa eu ver se aparece. Opa, não foi? Ela já fez, olha lá. A Beatriz está fazendo duas equações. X mais y é 20, 2x mais 4y igual a 64, né? 64. Quanto que dá x e y? A Beatriz tá que tá. Vocês podem pensar, pessoal, várias formas, que como vocês resolveriam, entendeu? Tem gente que já conhece um caminho, né, Luiz? Né? E tem gente que não conhece, mas pode resolver de outra forma. Claro, claro. Bom. O Sandro, não sei se você está compreendendo, Marcelo. O Sandro, a Juliana estão respondendo aí. O Sandro falou, possamos ver esse tipo de questão com sistema linear. Apenas desenhando. Ah, tá. Então pensa em outra forma aí, Sandro. Então, ou nas várias formas. Opa, pode, Paulo. Como você faria por tentativa? Aí eu estou curioso. Como você faria? Tá, mas pode fazer aí. Pode fazer aí. Faz no caderno, faz na folhinha aí.
Não, mas faz no caderno. Até porque, pessoal, é o seguinte, ó, tenta fazer aí no caderno, porque eu gostaria de socializar o que vocês fizeram, tá? E aí, eu já vou adiantar para mostrar aqui, ó. Porque aí, ó, depois que vocês fizerem no caderno, eu gostaria de socializar o que vocês fizeram, tá? Aí é o seguinte, ó, já para adiantar o que vocês estão fazendo, quem puder, é claro, né, que assim tiver mais tranquilo para poder fazer, tem aqui, ó, um QR Code, e vocês podem fazer o seguinte, como vocês vão fazer no caderno, né, então, exemplo, tem uma folha no caderno de vocês podem fazer, aí vocês podem tirar uma foto, tá? Quem tiver já um programinha de scanner pode escanear também. Então, vocês vão abrir a câmera do celular, tá? Vão projetar a câmera aqui no QR Code, e o QR Code vai abrir o formulário. E nesse formulário tem uma perguntinha e tem um lugar para inserir essa foto, tá? Daí, quando vocês terminarem, aí eu vou abrir aqui para a gente poder verificar o que vocês fizeram. E se não abrir daí no celular por QR Code, aí vocês podem pegar esse link aqui, ó. Só que daí tem que tirar a foto da resolução, tem que mandar, por exemplo, você pode mandar pelo WhatsApp, né? Se você tiver um colega aí que você possa abrir, ou você pode mandar para o seu e-mail e aí baixar no computador, se você tiver no computador. Você fez o caderno? Tira a foto, manda para o seu e-mail, vai lá, abre, coloca na sua área de trabalho, certo? Aí vem aqui no link, abre o formulário, né? Tem uma partinha ali para responder, que é uma coisa rápida, e só anexar, então, essa resolução. Eu coloquei o link do formulário aqui, para quem quiser abrir no computador, tá? Vou ver se abre aqui só para vocês verem. Beatriz, está aparecendo o formulário aqui para eles? É sim. Ah, obrigado. Aqui, ó. Esse aqui é o formulário que vai abrir, tá? Eu tenho uma perguntinha aqui, ó. E aqui para vocês anexarem. Tá? É bem simples. Não tem nome, tá? Não tem nome, ó. Deixa eu ver quantas pessoas enviaram. 12 pessoas enviaram. Deixa eu tirar uma dúvida aqui. Pessoal, tem mais gente que está fazendo, pessoal, ou não? Só para eu saber aqui, para ver se... Porque não é todo mundo que precisa fazer, não é? Certo? Aí ficou a contribuição aí dos 12 para a gente poder só bater um papo. Tem mais gente que está fazendo e vai mandar ou não? A Luana, beleza, Luana? Só para eu aguardar vocês terminarem. E aí, Marcelo, que pé estamos? Deixa eu ver aqui, ó. Esse tempo aqui acaba sendo usado para poder fazer. Bom, tem 16 pessoas que mandaram, eu não sei se só a Luana, né? Não sei se ela terminou, Luana? A Beatriz mandou também ou não? Já. Luana mandou. Mandei meu sistema linear. Agora que eu não tenho os nomes aqui, não vou achar a Luana, a Beatriz. Tá ok. Não, só não tenho o nome. Ô Pedro, então, no final eu comento, tudo bem? Essas perguntas acerca do evento, eu deixo para o final, para não, né? Talvez o Marcelo perca o controle. Pessoal, eu vou apresentar então aqui, vou tentar abrir aqui as resoluções, aí quem não sei o que, porque só a Luana se manifestou, recebi um pouquinho a mais aqui, mas não sei se vocês estão fazendo ainda, entendeu? Mas eu vou prosseguir para mostrar como vocês fizeram, tá? Vou colocar aqui. Bom, você deve estar vendo a tela, não é? Você teve alguma dificuldade para resolver? Alguns falam, não, resolvi através do método de adição de um sistema de equações, que é uma forma de resolver, né? Uma estratégia. Não, pois já tenho costume com a mesma em minhas aulas, olha, professor ou professora, não tive dificuldade, né? Achei interessante, a dificuldade dos alunos seria tentar entender a quantidade de passos por animal. Legal, né?
Aí, ó, já surge uma dificuldade, né, de organização. Já tinha conhecimento prévio, o único medo é que a palavra pés fosse uma pegadinha, porque animais têm patas. Isso, tá vendo? São termos aí que você pode também fazer as mudanças, né? Não, basta a noção de quantidade de patas de um porco e de uma galinha, a noção do sistema linear. Para quem conhece o sistema linear, né? Tá certinho. Aqui tem aqui que vocês mandaram, deixa eu ver se eu consigo, não dá para abrir tudo de uma vez, né? Vou tentar abrir essa aqui primeiro, vamos ver como é que ela abre aqui. Olha aí, ó. Foi justamente, né, feito uma adição, não é isso? Olha aqui, ó. Já temos um exemplo aqui, ó. Já foi para o x e y, né? Já foi direto aqui, ó. Para a estratégia. x e y, 4x e 2y, né? Com certeza o x deve ser o porco, né? O y deve ser a galinha. Tá certo? Como tá aqui, né? Aí, ó. Utilizou já essa forma matemática de resolver, obteve x igual a 12, utilizou uma das equações, né, que foram montadas, e obteve o valor de 8 galinhas, tá certo? Né? Foi bem direto, né, essa resolução, tá? Assim, só vou chamar a atenção de uma coisa, não sei se as pessoas fizeram, mas, por exemplo, não foi no início, por exemplo, dito quem era o x, quem era o y, apesar disso aqui estar claro, né, pra gente, né, quem é o x e o y, mas antes não foi feito isso. Na psicologia, por exemplo, é a parte da compreensão, é a parte da representação, tá? A pessoa ela cria muitas vezes essa organização para poder resolver. Tá errado, professor? Não, tá errado. Só estou chamando a atenção que alguns alunos podem fazer isso, tá? Certo? No final também não tem a resposta dada, tá? Então ficou nesse sentido. Então aqui, ó, é fácil de resolver. Vou para a segunda, ó, tá aí, ó, alguém colocou um nome. Vamos ver como essa segunda é diferente. Estão vendo, né? Estão vendo aí, né, Beatriz? Tá sim, tá projetando. Tá. Esse aqui tá ali. Tá. Ó, aqui no caso, o que aconteceu? Foi utilizado o contexto, tá? O contexto, o P e o G, tá? O P e o G, né? Foi feito aqui, então, o que a pessoa fez? Eu estou falando aqui, pessoal, mas se alguém fez essa forma de resolução e quiser comentar, ele é até interessante, tá? Mas é o P e o G. Pegou 4P mais 2G aqui. Agora eu não sei como a pessoa fez para cá. Foi uma divisão, né? Pegou uma das equações e dividiu tudo por 2, né? Que ainda se mantém, né? Para simplificar. E de alguma forma aqui, no cálculo mental, chegou na resposta. Foi mais rápido, tá? Para poder obter esses dois valores, ok? Tá? Vamos ver mais uma aqui, ó. Alguém fez diferente? Alguém fez diferente e gostaria de comentar? Esse abre esse aqui. Professor, eu fiz por sistema de equações também, mas eu fiz pelo método da substituição ao invés da adição. Tá, então já abre a pessoa para a gente poder ver. Olha esse caso aqui, ó. Então a pessoa descreveu, né? Coloco 2 patas ou pés para cada um dos animais. Então já temos 40. Assim, faltam 24 pés para distribuir para os animais. Ok? Depois eu vou mostrar uma estratégia que eu acho que envolve essa ideia, tá? Que é claro que colocaremos mais 2 para cada animal. Resultarão então em 12 deles, já que 24 por 2 resulta nessa quantidade. Assim percebe que temos 12 animais com 12 pares de pés e outros 8 com um par de pés. Né? Tá vendo? Aqui foi descrito, né? Foi descrito como poderia ser. Você que fez, né, Beatriz? Você está falando agora comigo, né? Não, esse não foi o meu, não. Quem que falou agora comigo tinha feito diferente? Não, perdão, que falou fui eu. Achei que você estava falando da foto. A foto não fui eu. Tá, desculpa. Aqui, ó. Então eu vou pegar o seu, então, já que você colocou aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu tentar comentar um pouquinho. Essa é outra Beatriz, não sou eu. É outra, não é você? Vamos pegar da Beatriz primeiro que apareceu aqui, ó. Da mesma ideia, pegou o P mais G igual a 20, né? Quer dizer, utilizou aqui o método da substituição, tá? Porque daí substitui... Porque daí pegou o 20 menos G, né? Porque isolou o P e substituiu, e encontrou também os valores. Quer dizer, tirando o anterior ali que foi descrito, né?
todo mundo utilizou essa ideia, né, do sistema e usou os métodos, né, de adição e substituição, certo? Que já é conhecido, tá? Para resolver a situação. É só essa aqui, né, Beatriz Evaristo, né? Então, olha só, 20 animais, então, 64 pés. Aqui, ó, já começa a aparecer o que a gente chama de representação. A pessoa está buscando as informações para tentar organizar, e daí partir para a sua estratégia. Então, olha aqui, ó, foi feita a substituição também, né, para tentar encontrar. Aí chegou em x e y, né, encontrou esses valores, né, mas não apareceu, nesse caso aqui, nessas formas de resolução pelo sistema, né, como não apareceu a resposta, certo? Porque possivelmente estava mais evidente, né, que essas seriam as respostas que satisfazem, né, a situação. Okay? Alguém fez diferente aqui, gostaria de colocar, sim ou não? Vou pegar do final aqui, por exemplo, se alguém fez diferente. Professor, no chat, o Felipe Aureliano falou que fez como uma criança talvez fizesse. Certo, vou ver dele já. Aqui foi o outro Vinícius, aqui, ó, apareceu o nome, aqui, ó. Mesma coisa, né, substituição. Quer dizer, é isso, né? Vocês conseguem utilizar o sistema. Quem que você falou? O Vinícius? Não, Felipe, né? Deixa eu ver o Felipe aqui. Ah, olha ali, ó. Então, ó, 16, faltam 4 animais. Você pegou 8 porcos. Quer dizer, você foi colocando... Você quer explicar ou não? Felipe, você quer explicar ou não? Acho que não, né? Bom, pelo que eu entendi aqui, você foi colocando os tracinhos para representar os pés ou patas, tá? Não é? E aí você foi tentando agrupar, não é isso? Aí agrupou tudo que deu certo com 4 e depois com 2. Só que você, o que você manteve aqui para não perder essa contagem? Professor, ele disse que não consegue abrir o microfone, então se ele quiser responder pelo chat, eu vou lendo para ele. Ah, sim. Era mais para entender como é que ele manteve a ideia, porque assim, pelo que eu entendi aqui, né, ele colocou os tracinhos para poder representar os pés, patas, né, e ele tem que fazer a contagem, mas ele precisa amarrar essa ideia, né, que é como que ele amarra, que é o total de animais, certo? Porque, por exemplo, a cada 2 aqui que ele juntou, isso aí poderia ser mais um porco, então poderia dar uma resposta diferente, e isso é uma coisa que os alunos muitas vezes fazem, tá? Certo? Mas eu achei bem legal, assim, né, esse tipo de estratégia, né, essa representação que foi feita, ok? Só vou ver se tem mais algum aqui, se é diferente. A Vanessa está com a mão levantada, professor. Pode falar, Vanessa, que é o seu que eu acabei de abrir aqui mesmo, ó. Boa noite, professor. Eu fiz de forma algébrica, mas aí depois, pensando em outras formas de tentar solucionar o problema, a gente poderia pensar se todos os animais fossem galinhas e se todos fossem porcos. E aí a gente vai chegar no máximo, né, de patas aí. E aí poderia fazer por tentativa, né, conciliando ali o número de animais com a somatória dos pés. Sim. É uma outra possibilidade, isso mesmo. É mais ou menos na ideia que foi colocada ali no texto, que a pessoa colocou o texto, né, para poder fazer, como mais ou menos também na ideia do desenho que foi feito aqui também. Então, quer dizer, a gente já começa a enxergar possibilidades, né? Olha que legal que você fez aqui, ó. Você fez a mesma ideia, e você já começou já fazendo um pouco diferente dos demais. Você colocou número de porco X, número de galinhas Y, quer dizer, você foi dando nome, né? Nome para esses dados, né, ou informações, etc., que você vai compreendendo a situação, tá? Então, X mais Y igual a 20, então você já consegue pensar sobre isso, né? Depois fazer aqui, 4 vezes, mais 2 vezes o Y igual a 64, assim você organiza, tá certo? Bom, acho que eu li todo mundo, né? Deixa eu ver se eu li quem que faltou aqui. Foi o seu Leonardo que faltou? Aqui, ó. O Leonardo também foi para o sistema. E o primeiro que apareceu é a Chaves, ó. Olha lá, tentou fazer por escalonamento?
Olha lá, ó. Finalizou aqui, ó. Aí deu o nome aqui embaixo. Olha só, pessoal, tá vendo? É que apesar de parecer igual, são diferentes, ó. Isso aqui já é um jeito diferente, né, que a pessoa utilizou para poder fazer. Olha só, tá vendo? Então, vocês têm a ideia sobre isso, que são bem legais de poder fazer. Parabéns a todos que fizeram, né? E aqui também acabou fazendo, não conseguiu enviar, ok? Então, achei bem interessante o modo como vocês colocaram. O Paulo está falando, não precisa saber o método de sistemas lineares. Não precisa, né? Essa que é a ideia que eu vou falar agora do ensino, tá? Não sei se vocês têm algum comentário para fazer. Ver se eu consigo abrir aqui. Bom, agradeço então os envios. Então, pessoal, para a gente seguir então aqui, veja bem, por que eu fiz todo esse começo aqui? Né? E pedi para vocês resolverem, porque na verdade eu considero o seguinte, quando a gente fala de resolução de problemas, nós estamos falando dos pressupostos teóricos, tá? Nós estamos falando do que o George Poller falou, né? Que vocês já conhecem, do que eu coloquei aqui das 4 etapas, que é a questão, que é o aspecto de resolver uma situação que se torna um problema. E quando eu falo disso, eu estou falando de o que é um problema, certo? E vocês que vão ser professores aí, né? E vão atuar no estágio, né? Ou estão atuando, etc. Ou já são professores, ou mesmo os pesquisadores que estão aqui, né? E outros interessados. Então, o que é um problema? Então, isso aí precisa ficar claro para todo mundo, que é o que a gente acabou discutindo e vocês colocaram perfeitamente no início. E depois, o que é resolver um problema? Veja, que resolver um problema não é aplicar algo diretamente, né? No caso, você precisa pensar num caminho para tentar resolver. Se você já conhece esse caminho, como vocês conhecem aqui dos sistemas, e conseguem resolver, eu acho que é ótimo. Isso é ótimo, porque isso mostra que vocês conseguem, do contexto, reconhecer, então, essa forma matemática de resolução. E é isso que nós queremos. Né? É isso que os alunos compreendam, né? Compreendam o uso, né? E saber fazer o uso da matemática. Então, essa é a parte principal, de conhecer o que é resolução de problemas. Mas aí, assim, quando eu trabalho com professores aqui no Paraná, alunos da graduação, até em outros lugares, eu percebo uma coisa, que as pessoas têm visões diferentes para como trabalhar isso em sala de aula, então até tem dificuldade. Bom, como é que eu abordo a resolução de problemas em sala de aula? Como é que eu faço isso? Certo? Como é que eu faço isso? E aí, né, vocês já estudaram, né, como o próprio Luiz já mostrou o livrinho, né, da professora da Levato Nushik, né, que eu conheço, né, a professora Norma, tá certo? Então, no meu caso aqui, eu coloco a seguinte afirmação, né, a resolução de problemas no ensino de matemática é como conduzir e envolver alunos na resolução de problemas. Então, se o aluno tem que sentir uma dificuldade, né, ele tem que buscar daí esse caminho, né, para encontrar uma resposta, então eu preciso criar uma situação de sala de aula para poder fazer isso, certo? E aí, então, ó, que aqui no meu livro, tá certo? Eu trouxe aqui o sumário, que eu acho que fica legal para poder dar esse panorama, certo? Porque no livro, no capítulo 1, eu trago justamente a questão dos princípios teóricos da resolução de problemas. Então, as pessoas, os professores, os futuros professores, têm que compreender isso em primeiro lugar. Os professores têm que ser, e os futuros professores têm que ser bons resolvedores de situações de matemática, tem que conhecer essa matemática a ser utilizada e tem que pensar também em outras formas de resolução, como vocês estão percebendo aqui, né? Esses desenhos, esquemas, né? E outras formas de poder resolver. Então tem que demonstrar isso. E por que isso é importante? Porque isso é uma questão da formação matemática do professor, ou então um conhecimento da matéria, como dizem autores como Lee Schumann, não é? Boltons e Phelps, não é? E outros pesquisadores da área de formação de professores, e que falam dos saberes, né, conhecimentos dos professores. Então, o professor precisa conhecer isso, tá? E aí eu chamo atenção para a questão do significado da palavra problema, né, como eu já falei, e eu falo de uma síntese do processo de resolução de problemas, que são aquelas 4 etapas, né, que eu mostrei para vocês, que é a representação, o planejamento, a execução e o monitoramento, que eu trato aqui no meu livro, certo? Bom, aí tem um capítulo 2, né, que é mais um panorama geral da literatura, mas eu chamo atenção agora para a nossa discussão, para o capítulo 3, né, que eu vou tratar agora aqui com vocês, certo? Que é o ensino-aprendizagem de matemática via resolução de problemas. Tá? É uma sequência de ações. Então, eu propus uma sequência de ações que se baseia em 5 ações de ensino, que eu vou comentar para vocês. E o capítulo 4 tem exemplos, né?
você pode trabalhar com situações, né, na íntegra, né, você pode elaborar, você pode reelaborar, ou você pode, né, como está aqui em cima, aqui, né, você pode envolver a busca de um padrão, inserindo os alunos num processo de generalização, né? Então, isso aqui é importante. Então, de modo geral, isso aqui é o panorama do livro. Aí, ó, no caso, adentrando então a questão da sala de aula. E quando eu estiver falando, vocês podem fazer perguntas, tá, pessoal? Então, eu utilizo aqui o ensino-aprendizagem de matemática via resolução de problemas, tá certo? Veja, eu não estou dizendo metodologia da resolução de problemas, porque para mim, né, já adianto, isso não tem muito sentido, né? Eu não consigo compreender o que é o termo metodologia de resolução de problemas. Eu entendo o que é resolução de problemas e entendo que isso pode estar inserido numa abordagem de ensino, ou se for metodologia, tem que explicar como isso funciona. Então, por exemplo, eu adoto o ensino-aprendizagem de matemática via resolução de problemas. E aí, eu trago as 5 ações aqui, ó, certo? São essas 5 ações, nessa sequência, onde a primeira é a escolha, eu chamo de escolha do problema, tá? Depois vem a introdução do problema, aí vem o auxílio aos alunos durante a resolução, a discussão da estratégia dos alunos, que é essa quarta ação, e por fim, a articulação das estratégias dos alunos ao conteúdo, certo? E aí, ao longo disso, para não se perdesse, né, para que esse tipo de sugestão, né, de sequência que eu faço não fosse apenas algo procedimental, apenas um fazer por parte do professor, né, não sei se vocês compreendem o que eu estou querendo dizer, eu chamo a atenção aqui para essas 4 etapas e puxo então nesse retângulo que no auxílio na discussão você tem que avaliar então o aluno nesse processo de resolução. Bom, como eu estou seguindo as 4 etapas que eu utilizo, poderia ser por polia? Poderia ser outro autor? Poderia, tá certo? Mas eu chamo a atenção que é importante o professor olhar para esse processo aqui, tá certo? Para que você tenha o foco, então, num aspecto que envolve a resolução de problemas, certo? Então, pessoal, eu vou falar então de cada uma dessas ações, tá? E vou começar primeiro pela escolha do problema. Deixa eu passar meu slide aqui. Só sair do ESC aqui, dar um ESC aqui para ele sair, para eu poder dar prosseguimento. Ele esquentou o computador. Tá. Enquanto isso, Marcelo, eu vou lembrá-los da lista de presença que acabou de ser colocada no chat. Agora foi. Ah, tá. E essa forma aqui que eu apresento, pessoal, depois eu vou explicar mais para frente quando eu falar de outra parte, é em oposição à forma tradicional de ensino. Então, essas 5 ações são utilizadas em oposição a simplesmente você apresentar a definição matemática. Você sabe muito bem, né, que a forma tradicional de ensinar é entendida como eu dou a definição, dou um exemplo, depois trago exercícios, para o aluno poder fazer a aplicação direta, né, dessas atividades são conhecidas como exercícios. Então, essa proposta de ensino é o contrário, né? Eu inicio com uma situação, certo? Então, a primeira ação é a escolha do problema, que de alguma forma tem a ver com o planejamento inicial. Então, veja, a ideia é fazer a seleção de uma situação de matemática, tá? Um possível problema. Por que possível problema? Porque eu não sei se é problema ainda. Já que a gente discutiu no começo aqui do minicurso que depende da pessoa, eu não sei se é, porque eu ainda não percebi isso, né, em sala de aula. Então, a escolha da situação pode ser na íntegra, quer dizer, eu posso retirar de um livro didático, de um material do governo, eu posso retirar de uma pesquisa, desde que, se for para a sala de aula, você não precisa citar, mas se você vai fazer um trabalho, você precisa citar a fonte, né? Você precisa ter citado. Você pode elaborar a situação, que eu acho muito legal de fazer isso, né? Eu faço aqui com os meus alunos do curso de licenciatura e de pedagogia, porque eu também dou aula na pedagogia, né, de metodologia de ensino e matemática. Pode ser reelaborada. Vocês falaram para mim, não é pés, né? É patas. Então, você pode mexer nesses termos, você pode mudar, é o professor que decide. Ou então, você pode pegar esses três formatos, mais direcionar para a obtenção de um padrão. No caso, seria um padrão algébrico, por um processo de generalização. Tá? Então, essa é a minha sugestão que eu faço. E aí, um aspecto principal na escolha do problema, quando você escolhe, você tem que fazer em conjunto
com a questão de apresentação das possíveis estratégias de resolução. Por isso está em negrito aqui. Então, a minha sugestão é que você elenque quais são as possíveis estratégias de resolução. Foi o que a gente fez aqui. Eu perguntei para vocês, que outras formas de resolução vocês conhecem? Que estratégias, que caminhos vocês conhecem? Né, para poder colocar, para poder obter a resposta. Então, eu peço que você faça essa previsão. Tá? E justamente para mostrar que conhecimento o professor de matemática tem sobre o conhecimento anterior de matemática e como ele visualiza isso na hora de fazer, na hora de resolver a situação. Isso tudo vai ser a sua base para poder depois, em sala de aula, né, ter como tomar como referência quando for necessário. Tá? Então, pode ser algoritmos matemáticos utilizados, você pode pensar numa forma heurística, que pode ser, que, como o Polya fala, né, que é um encadeamento de formas, né, que você pode chegar numa resposta, né, que não necessariamente é um algoritmo matemático, mas pode ser um desenho com uma equação, pode ser um diagrama, pode ser um outro formato, uma outra forma que você possa obter a resposta. E também você pode colocar aqui a forma do novo conteúdo. Né? Esse novo conteúdo, né, como eu estou começando por uma situação de matemática, então o novo conteúdo é onde eu quero chegar. Então, estou fazendo a inversão do ensino tradicional. Não estou definindo o conteúdo. Né? Aqui nessa proposta das situações, eu quero chegar nesse conteúdo. Então, primeiro eu começo com a situação de matemática. Tá? E a ideia é você, se possível, né, pegar situações que tenham mais de uma resposta. Né? Aqui uma sugestão no caso das respostas. Pode ter mais de uma resposta, pode não ter. Fica a critério do professor poder decidir. Tá? Então, isso aqui não é algo engessado. Tá? É uma sugestão para ele poder trabalhar em sala de aula. Bom, pois bem. Vou pegar um exemplo aqui, ó, que é justamente o que a gente acabou de fazer, né? Qual é o conteúdo que está envolvido? Bom, vocês perceberam, né? O conteúdo que está envolvido é justamente o conteúdo do sistema de equações de primeiro grau. Esse é o novo conteúdo que eu quero chegar, certo? Né? Veja que uma coisa é eu resolver a situação, né, isoladamente, que vocês fizeram, e outra coisa é eu vou olhar para o ensino. Então eu quero envolver os alunos na resolução de problemas. Então eles não conhecem o sistema de equações, mas eles podem resolver. Né? E que estratégia vocês acham que eles podem utilizar, os alunos podem utilizar? Justamente essas estratégias que vocês colocaram, do desenho, descrever, etc. Então eu vou mostrar, por exemplo, essa daqui, ó, que eu acho que reflete o que algumas pessoas pensaram. Então olha isso daqui, ó. Os alunos, eles podem fazer o desenho de circunferências ou círculos e ir colocando os tracinhos para representar, né, onde a circunferência e o círculo são os animais, né, de modo geral, e ele pode ir colocando dois tracinhos para representar essas patas, pés, tá certo? E aí ele pode ir acrescentando mais para poder fazer, porque acho que até foi o comentário da última menina que falou aqui, né, para poder explicar. E aí, ó, ao acrescentar mais pés, patas, né, pode chegar numa resposta, certo? Aí tem que manter a questão dos 20 animais, né, porque aqui tem os 20. Se eu fixei os 20, que é uma informação importante, né, então eu posso trabalhar nesse tipo de sentido e eu consigo encontrar a resposta. Ok? Então, essa é uma estratégia que o aluno pode utilizar, e lembre lá da minha definição de matemática. Então, o que é uma situação, quando uma situação de matemática é um problema, quando a pessoa precisa mobilizar conhecimentos, princípios, etc., para poder encontrar uma resposta. Então, aqui ele organiza, por exemplo, por meio de desenho, né, ou representações aí, pictóricas, né, como outros pesquisadores chamam, né, para poder resolver, certo? Uma outra forma que ele pode resolver, né, essa situação, sem ser por sistema de equações, porque ele não conhece, justamente porque eu estou trabalhando assim em sala de aula, é justamente montar um quadro, né, ou então tabela, né. Nesse caso aqui, nesse quadro, eu posso organizar, né, o aluno pode organizar, e eu posso sugerir para o aluno, organizar, então, 2 colunas, para eu poder colocar os porcos e as galinhas, e manter uma terceira coluna para ter o total de animais. Assim eu consigo deixar ali ajustado, né, esse total de animais, ok? E uma quarta coluna que eu posso fazer justamente esse tipo de adição, né, entre os produtos que eu vou fazer aqui entre as patas e os animais. Então veja bem, eu posso... Os alunos fazem de diversos jeitos, tá? Nesse caso aqui está bem organizado, porque a gente que conhece mais acaba fazendo isso. Mas a organização de quadros, os alunos às vezes começam por um valor muito diferente, etc. Aqui, por exemplo, então eu comecei 10 e 10. Então deu 20, ok. E aí fui fazendo. Bom, isso aqui é o porco, vezes 4, adicione então com 2 vezes 10,
que são os dois pés patas das galinhas. Então, tem 60. Mas eu sei que a outra informação é que são 64 pés. Então, eu tenho duas informações amarrando. Essa aqui que eu já defini e preciso da outra. E aí eu posso ir mexendo aqui, ó. Então, diminuo um, aumento o outro. Manteve, ok. Diminuo um, aumento o outro. Manteve, ok. Diminuo um, aumento o outro e assim por diante, tá? E aí eu vou fazendo aqui as continhas, né? E cheguei nesse valor 64. Fiz um valor a mais só para tentar confirmar se era isso mesmo. Então, os alunos podem fazer desse jeito. E aí, ó, eu encontrei justamente aqui nessa linha a resposta que bate com o que eu quero. Quando essa informação bateu com o que é dado no enunciado, opa, então, possivelmente, são 12 porcos e 8 galinhas. Certo? Algum comentário? Vocês estão aí? Sim, Estamos aqui. Tá. Esse é um momento que eu também paro na área e falo, tem alguém aí? Tem alguém aí? É que eu não estou vendo vocês, então? Sim, é dramático. Tá. Tem gente perguntando onde pode encontrar o livro. Você está citando o seu livro, né? Por vezes você está falando do meu livro. Tem como você colocar no chat o link, pelo menos, para a gente? Eu vou pegar o link depois, está em outro slide que eu tenho, e quando terminar aqui eu coloco daí. Okay. Legal, eu coloco até do artigo que eu vou comentar, tá? Mas então, pessoal, é conhecido isso daqui, então acho que ficou claro, né? O aluno vai ter essa oportunidade. Vou passar o próximo slide aqui. Tá, então essa daqui foi a parte inicial, tá? Que eu posso fazer a previsão dessas estratégias. Então são estratégias que eu posso prever que os alunos possivelmente podem utilizar, certo? E aí na introdução do problema é a segunda ação, é quando eu vou para a sala de aula. Então lá a ideia é introduzir a situação de matemática em sala de aula. Então a ideia é formar grupos. Alguém levantou a mão, pode perguntar qualquer coisa, tá? O Paulo levantou a mão. Sim? Boa noite. Professor Marcelo, eu estou procurando aqui para achar o seu nome. Professor Marcelo, você chega a propor a discussão das resoluções com os alunos? Qual método seria o mais adequado, o mais compreensivo? Chega nessa discussão da resolução? Sim. Nessa primeira ação de escolha aqui, ó, eu só estou apresentando assim, a previsão das estratégias. Então, porque a escolha, porque é no caso a primeira que é a escolha. Então, a escolha do problema é toda uma preparação que o professor tem que fazer, antes de introduzir, né, em sala de aula. E, ó, veja, vai ter o auxílio, a discussão e a articulação. Certo? Mas faço sim. Estou na escolha, por exemplo. Então, eu preciso escolher a situação e fazer a previsão das possíveis estratégias. Então, por exemplo, se a situação for essa daqui que vocês resolveram, que eu vou colocar como ponto de partida para trabalhar sistema de equações, algumas estratégias podem ser essa daqui, ou essa daqui, certo? Então, eu faço a previsão, eu coloco lá, fazendo as minhas anotações, essas estratégias, certo? Aí, quando eu vou para a sala de aula, já respondendo a sua pergunta diretamente, tá? Aí, quando eu vou para a sala de aula, então eu tenho que fazer essa introdução, eu tenho que entregar para os alunos. Eu posso escolher como eu quero fazer. Posso colocar na lousa, posso fazer impresso, posso ditar, aí fica a escolha do professor. Eu sugiro que você faça grupos, né? Forme grupos, para que eles possam dialogar sobre as estratégias. É um momento importante de troca de ideias, tá certo? Né? E aí a sugestão é que os alunos resolvam como eles quiserem, para que eu possa valorizar o conhecimento prévio deles e entre numa ideia de aprendizagem significativa, tá? Então, ou seja, aproveitando o que eles já sabem para poder resolver, e que está de acordo com a definição de problema que eu trouxe lá no começo para vocês, certo? E aí, quando os alunos tiverem o primeiro contato com a situação, quando os meus alunos aqui de mestrado e doutorado vão fazer a pesquisa, eu peço para eles mapearem, né, porque eles gravam as conversas dos alunos, para eles apontarem se os alunos disseram, nossa, que é difícil, nossa, que eu não entendi, nossa, isso aqui eu não preciso pensar mais para fazer. Quer dizer, isso revela se a situação se tornou um problema, tá certo? Se ela se tornou um problema. Que pode ser que não se torne um problema, tá? Mas isso não inviabiliza o ensino, ok? Daí no final você pode aproveitar. E aí o importante disso é que você favorece daí o aluno a tomar a decisão. Se aquilo se tornou difícil, se tornou um problema, que decisão ele vai tomar para tentar resolver? Então ele precisa mobilizar todos aqueles conhecimentos, né? Daquelas 4 etapas, principalmente os conhecimentos linguístico e semântico, para poder resolver, ok? Então, quando acontece, a introdução é mais rápida. Aí vem o auxílio. Quer dizer, quando os alunos estão trabalhando em grupos, o professor tem que agir como um observador, um incentivador, um direcionador da aprendizagem. É assim que eu coloco, tá? Então, ele tem que observar o que os alunos estão fazendo, ele tem que incentivar os alunos
a poder resolver a situação, porque alguns alunos, às vezes, né, eu como sou professor de estágio, eu vejo, né, como os alunos se comportam. Alguns, mas eu não tenho a fórmula, entendeu? Eu não tenho a fórmula, mas não é essa ideia de ter a fórmula pronta para poder resolver. Então, acabam não querendo fazer, né? Então, e direcionador. Vamos supor que um grupo não consiga fazer, mas queira fazer, tem esse interesse. Então, aquelas estratégias que foram elencadas na primeira ação, na ação de escolha, você pode sugerir. Mas como que eu sugiro? Você pode falar assim para o grupo, olha, vocês acham de organizar esses dados aqui em um quadro, uma tabela? Será que é possível? Como vocês fariam? Olha, o que você acha de fazer um desenho e relacionar com uma equação? Será que vocês conseguem? E se vocês quisessem pensar em fazer tentativas, como vocês fariam? Então, esses tipos de direcionamentos são importantes, tá? Para mais para frente ter uma discussão sobre o que eles fizeram. E aqui, pessoal, tem que dar tempo suficiente, né? Esse tipo de trabalho não é algo para ser feito de maneira rápida. Então, um tempo suficiente para que os grupos possam conseguir, pelo menos, apresentar algum tipo de resolução, tá? E aí, é importante, então, já na ação de auxílio, como eu coloquei naquele esqueminha anteriormente mencionado, né, do processo de solução de problemas, 4 etapas. Então, nesse momento, o professor tem que começar a identificar ou anotar qual é a compreensão que eles têm, quais dificuldades eles têm. No que eles têm dificuldade, em quais conhecimentos, em quais palavras, em quais termos? São da linguística? São da língua portuguesa? Desculpa. É da língua portuguesa? São termos relacionados à matemática? É uma visão de mundo, como aconteceu naquele exemplo lá dos alunos que colocaram 12:30, né, 6:30, etc. O que está envolvido? Então, isso é importante, porque daí o professor está focado no processo de resolução, que era essa a ideia, né? Tá certo? Então, você busca verificar também essa autonomia dos alunos. Que autonomia estão desenvolvendo, né, para buscar essa solução? Então, aqui é o auxílio. Aí, depois que eles resolveram, né, esse tempo foi dado, então o professor precisa fazer uma socialização das resoluções, né, dos alunos. A ideia é que um representante venha expor em lousa a resolução. Só que, às vezes, isso não acontece. Eles têm vergonha, eles não querem mostrar. Então, são coisas próprias da sala de aula. Aí o professor acaba, sei que eu posso pegar o seu caderno para ver como fala, é um grupo aqui e tal, né? Eu vou colocar na luz como é que eles fizeram, tá certo? Depois pode pegar de outro grupo, né? E aí a gente faz a socialização e busca entender que dificuldades eles tiveram. Será que tem algum conhecimento matemático anterior que eles ainda têm dificuldade? Né? Nós sabemos que tem alunos que têm dificuldade em muitos conteúdos. Tem alunos que têm dificuldade para operar com cálculo simples, muitas vezes de multiplicação, a própria adição, a divisão, então, tem muita dificuldade, com equações, né? Teve um aluno meu que está fazendo uma pesquisa, ele percebeu que os alunos, mesmo tendo visto o conteúdo de equações, eles ainda têm muita dificuldade para operar com equações, certo? Então, são coisas que vão começar a surgir ali, tá? E aqui também o professor vai observar o processo de resolução, quer dizer, as etapas, ou as fases, né, de resolução. Como é que eles estão saindo? Como é que foi essa compreensão? Como é que eles entenderam na hora de propor a estratégia? Os cálculos, eles conseguem fazer os cálculos? Eles olham para a resposta? Como é que eles olham esse tipo de situação? E aí vai dando esse feedback para o professor, ok? Bom, feita a discussão... Licença, professor. Sim? O Paulo Ferreira comentou aqui, é uma mistura de teoria, da situação didática, eu não sei muito bem falar o nome do... Yves Chevalar? Brousseau. Brousseau? Brousseau? Misturada com resolução de problemas. Olha, eu vou falar agora para você, eu tive um contato com uma professora que estava fazendo um pós-doc lá na França, e eu vou participar da banca de um aluno dela, e assim, ela traz também essas ideias relacionadas, né? E ela falou que tinha gostado de ler o meu livro, justamente por isso que você acabou de falar aqui, porque tem muito disso, tipo de coisa aparecendo. E eu acho que tem mesmo, né? A gente tem que tomar cuidado e não transformar certas propostas, né? Como se transformar essa sequência que eu coloquei aqui de 5 ações num mero roteiro procedimental, sabe? Tem que tomar cuidado. Eu acho que tem muita coisa ali da aprendizagem, da postura do professor, da questão organizacional do ensino e dessa relação, né? Que você está querendo comentar aqui, que é importante, né? Então, que bom que você percebe isso, tá? Paulo, né? Isso, é o Paulo. Então, tem sim, Paulo. Tem sim. Bom, aí, no caso da terminada a discussão, eu sugiro que você faça uma articulação. Né? Articulação, eu chamo de articulação das estratégias dos alunos ao conteúdo. Então, é a última ação.
Eu quando estava estudando, né, eu sempre tive essa preocupação assim, mas os alunos fizeram, será que não tem pontos importantes das estratégias que eu possa articular, mesmo que simples, para a gente, né? E aí tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente, o Luiz, comentando com você aqui, a gente acaba sabendo tanta matemática que a gente passa por cima de dificuldades, né, dos alunos, né? A gente acha que porque a matemática é abstrata. E aí essas representações, elas precisam ser devidamente trabalhadas. Senão o aluno não compreende. Por isso que quando você dá as coisas prontas, né, fica complicado. Né? O professor tem que ter essa cautela. Tá? Então aqui, ó, a minha sugestão é que a gente busque por pontos centrais de uma estratégia, ou estratégias, o professor que decide, que foram colocadas ali, expostas, socializadas com os alunos, para você poder articular o conteúdo que você vai trabalhar, né, que é o novo conteúdo. Pegando o nosso exemplo aqui, poderia ser o sistema de equações, tá? Então, se não for possível fazer isso, porque eu acho que às vezes tem conteúdos que não são possíveis, né? Então você pode apresentar diretamente como se resolve pela forma de sistema de equações, ok? Então, eu vou trazer esse exemplo aqui do quadro. Vamos supor que os alunos fizeram esse quadro aqui e essa aqui que eu vou tomar como referência, que é o que vocês resolveram. Então veja como está organizado. Então eu falei da coluna do porco, da galinha, total de animais, total de peças, certo? Então veja, justamente aqui, ó, é o ponto de articulação, tá? Tá certo? Então veja, o que a gente pode extrair daqui? O aluno não sabe o que é um sistema de equações, mas possivelmente ele pode saber o que é uma equação, tá certo? Então, a gente pode trabalhar com a ideia aqui de ter duas equações. Então, uma coisa bem simples, né, seria, então, trazer essa linha nesse formato aqui, ó. O 12 mais 8 é 20, e o 4 vezes 2 mais 2 vezes 8 é 64, ok? E aí eu posso utilizar a nomenclatura do contexto, certo? Então, o P mais G, 20, e o 4P mais 2G, mais G vezes 2, né, é igual a 64, certo? Então, eu trago na representação, né, do contexto. E aí eu posso trazer, então, para esse formato matemático, como a gente conhece de sistemas, né, que um dos colegas de vocês usou as chaves aqui para colocar, tá certo? Nesse formato. E aí eu posso resolver. Ó, pessoal, então tem uma forma que é desse jeito aqui, ó. E posso fazer a resolução como vocês conhecem, tá? Aqui eu utilizei esse método aqui para resolver, tá certo? E mostro como se resolve, ok? Toda a proposta, então, das 5 ações, chegando na articulação, é para ser terminada aqui, onde eu apresento essa forma, articulo a nova forma do conteúdo, tá certo? E o que vem depois é justamente todo o trabalho com o conteúdo em si, ok? Porque eu não trabalhei os métodos de resolução, não trabalhei a diferenciação entre outros conteúdos, características, etc. Isso vai ficar para depois. Então, a proposta das 5 ações é até aqui. E aí a gente teria, então, essa proposta do ensino-aprendizagem de matemática via resolução de problemas, tá? Perguntas? Dúvidas? Sim? Vixe, vai ter um monte. Cadê as mãozinhas? Ué? Beatriz, desapareceram as mãos levantadas? Sumiram, mas quem tinha levantado era o Paulo. Quer falar, Paulo? Eu quero. Sim? Ô Marcelo, você já pensou com relação a gente sempre engessar que o método algébrico é o mais importante, é o nosso objetivo? Você consegue discutir isso com os alunos na sua proposta? Por que esse método é melhor que os outros, por exemplo? É isso que eu gosto de pensar. Qual método? Eu não entendi como assim o método. Eu não entendi a pergunta. Por exemplo, você pegou todas as estratégias dos alunos. Os alunos resolveram de formas assim, diferenciadas, criativas, né? Teve um que fez os pezinhos, fez os quadradinhos, assim, que eu achei o método de resolução do Felipe, eu achei ótimo, né? Sim. Mas a maioria foi pelo método de sistemas, né? De equações, sim, tal, ou substituição, teve um que fez escalonamento, tal, essas coisas. E aí, no final, você chegou na generalização, você chegou no método. Aí, por exemplo, aí o que eu gosto de discutir é, por exemplo, assim, por que a gente tem que chegar nesse método? Esse método é o mais importante? Porque os nossos alunos, eles não entendem isso, né? Normalmente, os alunos têm dificuldade de ver essa questão, né? Que, na verdade, a gente generaliza, né? Então, isso você dá para resolver qualquer tipo de problema. Mas na educação básica, eles não têm essa estrutura cognitiva para ver essa generalização.
Aí, essa que é a discussão. Então, será que esse método aí é o melhor? Eu não entendi o que é o método melhor, entendeu? O termo melhor, para mim, assim, No final, você terminou com o método. Você apresentou o método aí, você montou as equações, você fez por substituição. Então, para mim, esse é o método final. Então, aí acabou a resolução e o método é esse. Isso. Você pode fazer. Por que você não terminou no outro lá, por exemplo? Pegasse a resolução do Felipe ou você pegasse o quadro? Você pegou o quadro lá, a tabela. Você fez uma tabela e foi testando até chegar no valor. Aquele método da tabela é muito mais intuitivo, né? Porque a sugestão de trabalhar é justamente que você não apresente o método, como você está chamando, de imediato. Porque senão é a forma tradicional de ensinar. Tá certo? A ideia é valorizar como eles pensam, que estratégias eles pensam, para eu poder articular alguma dessas estratégias a esse formato aqui. Tá? Para que isso faça algum sentido para eles. Né? Do que eles fizeram, por exemplo, o quadro que eu coloquei. Então, como que isso faz sentido de lá para cá? Ou seja, se eu não precisasse utilizar o quadro, como eu poderia fazer? Ok? Aí ele começa a aprender como essas formas de resolução por esse método. Certo? Aí a discussão desse método em si, aí é uma aula posterior. Aí segue. A proposta é chegar até aqui. Não sei se eu respondi a sua pergunta. A Thaisa colocou aqui mais interessante. Ó, se fossem, por exemplo, 500 animais, seria muito difícil resolver através de desenho. Então, a Thaisa ela já está pensando na generalização, entendeu? Pensa, se eu pegar qualquer quantidade de animais, eu consigo resolver. Isso mesmo. Isso que eu... Perfeito. Mas aí, por exemplo, você chegou no método algébrico. E está mostrando, na verdade, aí o interesse seu é mostrar o método algébrico e a questão da simbologia. Pelo que eu entendi, né? Isso, eu acho que é isso. Sim, porque o professor vai escolher como ele quer abordar esse novo conteúdo. Entendeu? Ele que vai escolher. Porque daí ele vai escolher e vai dizer se quer que seja dessa forma. Por exemplo, a sugestão de usar 500 fica a cargo de cada professor. Como eu disse, a minha proposta, ela é uma proposta, uma sugestão, tá? O que está aqui no livro é uma sugestão. Então, não é... O professor pode organizar, mudar os valores. Na hora de fazer a escolha do problema, eu coloquei lá. Ele pode ser elaborado, ele pode ser reelaborado. Então, você pode trocar os valores para você poder dar foco em outras coisas. Se você colocar 500, ele vai ter que tentar buscar um jeito de generalizar e obter essa expressão, né? E esse formato. Perfeito. Eu acho que é isso. A Vanessa tá com a mão levantada, mas sabe? Sim. Pode falar, Vanessa. Só uma colocação mesmo. Esse método, né, tradicional de ensino, onde o professor primeiro faz a abordagem do conteúdo para depois trabalhar os exemplos, né, e os exercícios, Sim. Meio que acabam prejudicando o aluno, né? Esse pensar matemático que o aluno deveria desenvolver esses conceitos, adquirir esse conhecimento, ele acaba se baseando na repetição sem uma significação. Eu sou estudante, né, do curso de licenciatura em matemática do IFESP. Sim. E eu estou no 6º semestre, então esse ano eu comecei a fazer os estágios. Então, muitas vezes, o que a gente escuta do aluno é o clássico, eu não sei, né? Mas não parou nem para tentar compreender, nem a fase 1 ali de compreender o problema. Sim. Assim, me gera uma certa insegurança, um certo desconforto. As metodologias, né, tipo resolução de problemas, investigação matemática e tantas outras, porque a impressão que eu tenho é que ao aplicar isso, né, com os alunos, a gente no começo não vai conseguir um resultado assim satisfatório, talvez a gente fique meio frustrado com o que a gente consiga. Perfeito, é isso mesmo. Existe. O que eu tenho de professor da escola que tentou trabalhar, e alunos meus da licenciatura em pedagogia que estavam trabalhar, que estão falando a mesma coisa de você. Às vezes, na primeira vez, você vai ficar frustrado, porque tem alunos que não vão querer fazer. Eles vão falar assim, cadê a fórmula? Cadê a fórmula? Porque eles estão condicionados a isso, né? Justamente.
Na verdade, assim, a resolução de problemas, do meu ponto de vista, eu percebo que ela exige um certo repertório. Então, se você não trabalha esse repertório, esse pensar, esse instigar o aluno, já no começo, no sexto, no sétimo, no oitavo ano, quando ele chega no nono ano, no primeiro ano, que você provavelmente vá trabalhar aí os sistemas de equações, né, é bem complicado, porque não chega a ser um eu não sei, né, ele não teve essa significação, então não é que ele não tenha visto, ele não consegue relacionar alguma coisa, ele sempre sabe, talvez ele até tente utilizar alguma outra coisa, né, e aí entra o papel do professor, como você colocou, de direcionar, né, de estar fazendo a intervenção mesmo. É esse o caminho mesmo, né? A matemática, eu acho assim, a gente deveria, infelizmente, no nosso curso de licenciatura, a gente não discute matemática do ponto de vista do seu aspecto epistemológico, sabe? Dessa evolução, e precisa estudar um pouco mais sobre isso e das relações com a aprendizagem de matemática e com o ensino. A matemática é altamente abstrata, né? Tem conteúdos que são muito abstratos, e quando você dá pronto, o aluno não construiu. Ele recebe. O Fernando Becker ensina muito bem que isso é uma forma empirista de trabalhar, né? É o famoso, eu copio do livro para a lousa, né, e explico do meu pensamento e acho que o aluno, né, alguns entendem, mas muitos não entendem. Muitos memorizam e conseguem, né, dar prosseguimento, mas construir a ideia e entender, isso gera muita dúvida, sabe? Então, por isso da proposta, tá? Mas é esse caminho mesmo. Posso só fechar aqui com uma sequência da gente... Posso? Sim. Ok, então, não sei que deu horário, não sei como é que vocês estão, mas pessoal, essa aqui é a proposta. Eu acho que já está a hora que você quiser, pode ir. Pessoal, eu quero falar a parte final aqui que eu queria apresentar, tá, pessoal? Porque, então, o meu livro traz, então, as 5 ações, mas é o seguinte, nos meus estudos, eu precisei fazer, eu percebi uma coisa. Quando a gente chega aqui, como está sendo questionado, né, eu apresentei a forma de resolução. Mas se quando eu vou continuar o ensino, como é que eu faço? Então, eu escrevi um artigo, publicado na revista Remate de São Paulo, tá? Resolução de problemas, uma proposta de organização do ensino para a aprendizagem de conceitos matemáticos. Justamente tentando salientar a questão do conceito, tá? Conceito matemático. Então, eu propus uma organização de ensino baseada em 4 etapas, certo? A primeira etapa é o uso do problema como ponto de partida, que segue justamente, por exemplo, essas ideias das 5 ações. Então, essas 5 ações é para eu evitar o ensino tradicional, ou seja, evitar a definição, eu começo com uma situação, e chego, né, e articulo essa forma matemática de resolução, tá certo? Então, dá para fazer com matrizes, com frações, etc., né? Bem legal. Infelizmente, não consigo apresentar tudo para vocês aqui, tá? E aí, depois de feito esse trabalho, cheguei então na forma matemática. Aí vem a minha preocupação. O que eu faço daí? Eu vejo que em muitos trabalhos, as pessoas definem o conteúdo. Eu fiquei pensando, mas se você definir, qual que é o ganho que você teve daí anteriormente? Será que não falta mais alguma coisa? Então eu proponho fazer o seguinte, fazer um trabalho de formação do conceito. Então eu proponho que antes de você definir, que você explore as características, que você trabalhe com exemplos e não exemplos, que você trabalhe com atributos irrelevantes, né, como, por exemplo, se está rotacionado ou não, se as variáveis ou incógnitas são em x, y, z, ou é uma bolinha, ou é um quadradinho, ou é uma árvore, ou seja, representações diversas para a gente poder entender a questão conceitual envolvida, certo? E aí eu posso pedir para ele, por exemplo, dar definições do ponto de vista dele, né, do aluno. Como que ele daria isso, né? Como que ele entende essas características? E aí eu posso adentrar na definição do conteúdo. E aí eu posso, sim, apresentar aquela forma do conteúdo, né, da sua definição matemática, que é importante, né, que ele tem que conhecer. E aqui também eu posso abordar os algoritmos matemáticos, certo? E posso trabalhar com os exercícios, né? Então, não que os exercícios têm que ser abolidos, né? Mas os exercícios têm o seu momento de ser trabalhado. E aí, entra os exercícios aqui, por exemplo, na parte da definição do conteúdo. Assim que eu sugiro. Quando eu trabalhei tudo isso, eu sugiro, então, que você faça a última etapa, que é a aplicação em novos problemas, certo? Aplicação em novos problemas. Que é justamente você trazer novas situações, né? E olhar na perspectiva da resolução de problemas, tá? Na perspectiva,
Tá? Eu entendo que, nesse momento, eu já conheço a forma de resolução, mas eu posso avaliar o meu aluno na perspectiva, ou seja, com o olhar nas 4 etapas de resolução. Como ele compreende, como ele usa esse conteúdo matemático, então, né, que vai ser a estratégia, como ele executa e como ele monitora o que ele faz, certo? Eu sugiro que a gente trabalhe com contextos, né, situações contextualizadas do mundo, envolvendo física, biologia, outras áreas, certo? Por quê? Porque os contextos trazem termos que se remetem muitas vezes à parte matemática, e os alunos têm dificuldade. É o que eu estava falando, por exemplo, do maior que, né? Muitos alunos têm dificuldade em entender esse tipo de situação. E fazer essa tradução, então, do que está escrito para uma parte matemática. Será que isso acontece ainda? Eu creio que sim, tá certo? Mas se o professor trabalhar isso, vai ser uma boa, tá? Então, eu faço essa sugestão, então, para ter uma continuidade dentro do trabalho com resolução de problemas em sala de aula, tá? Fica a sugestão aí daí para vocês poderem ler, tá certo? Eu ia falar mais uma coisinha aqui, mas acho que por causa do horário até de vocês, né? Eu vou encerrar por aqui e fico aberto às perguntas. No chat teve, enquanto estava falando, teve algumas colocações. Por exemplo, o Sandro falou, mas a pessoa não fará o desenho dos 500 animais, mas poderá usar a ideia do desenho para calcular a quantidade de animais. Como? Colocando 2 pés para cada animal, depois pegando a diferença da quantidade total de pés e esse milhar de pés já colocados, dividindo por 2, para saber quantos animais de 4 pés terão nos 500. E o resto será de 2. Daí a Thaisa comenta que é ok, o estudante poderá escolher a estratégia que utilizará, desenho, álgebra, tabela. E daí o Paulo pergunta, nesse artigo você apresenta algum exemplo? É o livro, né, que você estava comentando? O livro meu é das situações. Tem é o capítulo 4. Eu trago exemplos de todos, na íntegra, elaborado, relaborado, e para busca de um padrão. Quem teve dúvida em relação a como eu envolvo no processo de generalização, pode consultar o meu livro, que lá tem um exemplo, para mostrar como é que eu trabalho isso aqui, tá? E até alguns artigos que eu estou escrevendo, né, já escrevi, também tem esse tipo de situação. Já o artigo é da Revimate, tá? Não sei se alguém colocou no chat aqui. Sim, colocou, Paulo. É da Revimate. Se eu tiver aqui, eu coloco o link, tá? Preciso pegar aqui a... E esse livro aí está disponível? Tá, opa. Esse livro, pessoal, ele tem para vender, é só na livraria da UEM, que é do UEM. Ele não tem, por exemplo, na livraria Cultura, tá certo? Ou seja, talvez por isso vocês não tenham visto. Então tem que entrar no site da universidade para poder encontrar o livro. Deixa eu ver se eu tenho o link aqui rápido para mostrar, né? Aí para vocês terem... Só para poder... Mas é possível fazer o download dele? Não tem PDF, é para compra. Só o pessoal também se manifestou dizendo para doar. Então, podia ter pedido para mim, eu teria colocado um livro para vocês fazerem a... Já vai ter livro para doar, para eu poderia colocar assim. Esse aqui é um dos livros que vai ser sorteado hoje. A matemática das coisas. Do Nonocrato, a matemática das coisas. Foi esse daí, isso que eu vi, né? Esse aí que vocês estavam... serão 3. E o Nonocrato é um divulgador reconhecido internacionalmente, que ele inclusive ganhou o prêmio, né? Sim. Da European Science Award em 2007, de melhor divulgador de ciência. Um excelente livro. E lá ele comenta também aquela forma de multiplicar, lembra? Que faz risquinhos representativos dos organismos, os horizontais dezenas, os verticais as unidades, daí você vai fazendo as interseções e daí você conta, dá o valor, o resultado. Daí ele comenta, muito, muito bom. Vai mais ou menos no sentido de ficar desenhando os pés, né, as patas aí, que nem estava falando. Está relacionado, né? Isso que é bem legal. Deixa eu ver se eu vou pegar aqui Pode perguntar, posso? Tá aberto. Vou pegar o link aqui do livro, ver se fica até mais fácil, mas aqui daí o computador deu uma esquentada. Nem precisa levantar a mão, gente. Podem falar. Pode falar, o Sebastião, né? Esse é do livro, ó. Esse aqui é para ter acesso a como faz a compra do livro. Já baixou de preço, né? A editora colocou.
E esse aqui é do artigo. O artigo é mais fácil, é só baixar. Pode perguntar, Sebastião. Então, a questão é o seguinte, eu estava recentemente no Semesp vendo um centro de mídias do Estado de São Paulo, lá. Sim. Eu vi um debate de uma pessoa entendida aí na área de educação. Nós estamos passando por uma mudança no ensino agora. Com esse advento da Covid, obrigatoriamente nós tivemos que estar se interagindo aí com a mídia, né? Em geral. Tudo que teve de novidade da mídia. A questão é a seguinte, que o aluno e o professor, querendo ou não querendo, isso vai acabar acontecendo. Hoje, você tem o aluno, ele está mais, às vezes ele chega na sala de aula sabendo mais que o professor, determinados assuntos. E às vezes, você recebe alunos também que não sabem nada, que depende da região que você vai estar. Mas, em geral, o aluno hoje, ele não tira o celular da mão. O celular hoje se tornou uma coisa para aqueles que têm, né? Não vamos aqui, lembramos das reportagens do osso e do lixo lá, que é vergonhoso, não vou nem comentar isso aí. Mas pessoas normais, assim, que estão dentro de um padrão aí, trabalhando, tudo, diríamos assim que o aluno vai sair da passividade que até hoje no Brasil se praticou. O aluno passivo e o professor lá na frente praticando é assim, não. Isso vai ser mudado. Agora o professor dá o projeto para o aluno, oferece o projeto ao aluno, o aluno desenvolve a atividade, discute essas ideias com os colegas, a interdisciplinaridade aí com tudo, e depois vem ao professor conferir se aquilo está bom, aí faz um seminário, um debate, propõe e tal. Eu acho que é a nova maneira do que o senhor está falando ali sobre aquela proposta da resolução do problema que nós fizemos hoje junto com o professor, aí dos portos, das galinhas. É um projeto de resolução, é um projeto. Resolva, vai buscar solução. Você vai buscar solução, não sou eu que vou resolver. Eu não vou lá na lousa dar a resolução, caminhos para o senhor faz. Exemplo, está aqui, tá pronto. Agora, exercício. Aí você dá uma lista lá de 20 exercícios da mesma coisa, o cara faz 20 vezes a mesma coisa, aí você vai lá dar a prova, o cara tira 0. Ele fez automaticamente o que você fez e depois ele não gravou nada. Então, invertendo, o aluno vai ter que começar a ser ativo. O que é o ativo? O ativo é o aluno que vai estar inserido no projeto, ele buscar resposta, ele vai atrás. E depois vai procurar o professor para tirar dúvida. Eu acho que, me parece que eu senti isso um pouquinho no minicurso do senhor. Eu gostei muito do seu minicurso, que eu senti isso. Sebastião, é justamente esse o caminho. É que eu não tenho as pesquisas para mostrar para você, que tem os professores da Austrália. Eu estou tentando lembrar do exemplo certinho para falar. A professora de certos alunos, do ensino fundamental, né, olhando para nós aqui, falou assim, o meu aluno, ele sabe operar, ele sabe fazer a adição, né, ou sabe fazer a multiplicação de frações. Mas quando foi investigado, eles só sabiam fazer mais ou menos o algoritmo, mas não conseguiam entender a parte conceitual. Por que funciona? Entendeu? Você pode fazer meio mais meio sem usar o algoritmo. Você pode descobrir quanto dá. Você pode pegar outra fração e descobrir, só pela ideia, né, do que aquilo significa. Entendeu? Infelizmente, quando a gente trabalha na forma tradicional, a gente faz com que o aluno pouco se envolva na questão conceitual. Tá? Quando se fala de resolução de problemas, os estudos que eu já fiz, já revisei e tal, apontam o conhecimento conceitual é o mais importante. É onde você identifica características, etc. E não simplesmente uma reprodução de aplicação de algoritmos, né? Que muitas vezes mascara a aprendizagem. Aí quando você chega na avaliação, como você contou, ele não consegue fazer às vezes, não é? Então, por isso que eu acho que é importante você, não é só para resolver problemas, eu acho que para as outras tendências também, como assim se chama, você também abordar uma situação como ponto de partida. Eu acho que a gente valoriza o que o aluno já sabe, né? E é importante isso, porque às vezes o aluno sabe de coisas que a gente não sabe. E aí ele coloca, e fica muito legal. É isso, Sebastião?
Professor, exatamente isso. Eu adorei o seu mini curso. Vai de encontro com aquilo que eu gosto, que eu adoro e que eu aplico. É muito interessante. Agradeço, muito obrigado, né, as palavras, né? Eu vou fazer uma última pergunta e assim eu encerro, pessoal, tudo bem? Que aí acho que já atingimos o tempo. Sim. Beatriz, tudo certo? Posso me direcionar nesse sentido? Então, vou encerrar aqui, Marcelo, e daí você pode encaminhar, se achar que deve ficar muito longo para agora. A pergunta do Paulo Ferreira do Carmo pergunta: seria possível utilizar a abordagem, entendida como uma metodologia, resolução de problema para as aulas de matemática na educação básica, para todos os conteúdos, conceitos elementares matemáticos? Olha, vou contar para você uma coisa. Uma vez um aluno da licenciatura tentaram trabalhar com monômios. Monômios? Não saiu. Não saiu. Não saiu. Entendeu? Sabe o que eu acho? Eu acho assim, até falando que alguns professores ali do Nordeste perguntaram para mim, eu acho assim que tem certos conteúdos que às vezes tem que ter outra abordagem, sabe? Eu acho que trabalhar nessa perspectiva que eu coloquei para vocês aqui, nas 5 ações, a gente tem que começar a desenvolver essa clareza. Quais conteúdos são mais adequados, né, para a gente poder trabalhar? Outros, eu acho que tem que ter um outro tipo de abordagem, mais conceitual, né, mais de propriedades, tá certo? Eu acho que eles vão mais direto a isso. Acho que está faltando discutir um pouco mais, assim, essas características dos conteúdos matemáticos, sabe, nos cursos de licenciatura, para a gente poder identificar. Por exemplo, em geometria, é muito mais difícil, Luiz, a gente abordar esses problemas. Quando eu trabalho com grandezas e medidas, aí é mais fácil. Isso eu trabalho na pedagogia, entendeu? Ou seja, a gente tem que começar a trabalhar esses conteúdos, como eu disse aqui para o Paulo, é necessário pesquisar nos vários conteúdos, para a gente poder começar a ter essa clareza. Tá? Eu acho que a explicação que eu tenho seria nesse sentido, tá? Muito bom. Gente, podemos encerrar, então? Muito obrigado, Marcelo, Podemos sim, professor. Só temos o sorteio antes. Sim, não, estou só dando aqui, ó, não saiam, tá, pessoal? Estou no sorteio, só estou encerrando aqui formalmente, né, agradecendo a presença do professor Marcelo, pelos ensinamentos e o know-how que ele tem, né, há tanto tempo aí de bagagem com relação à resolução de problemas. Pessoal dando aqui, muito obrigado, professor, parabéns pelo minicurso, os ensinamentos. Beatriz, você quer, então, agora tomar frente aí? Mas ela não sai, tá? Porque geralmente eles pedem para você fazer lá o número para eles olharem na lista de presença e verificar. Olha, tivemos quase todo mundo que entrou assinou essa lista. Eu já estou baixando ela. Beatriz, ó, eu já estou com a lista aqui. Você está vendo, Beatriz, a lista? Eu tô com ela aberta também aqui. Tá ótimo. Então, você fala. Deixa eu falar só um pouquinho de qual vai ser o kit. Gente, o kit que a gente vai estar sorteando é esse aqui, que tem aquele livro que eu falei da Matemática das Coisas, do Nonocrato, que é excelente, é apaixonante esse livro. Tem também o relato de memórias, a trajetória histórica de 25 anos da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, SBEM, e um livro do professor de matemática, um livro da RPM. Tudo bem, pessoal? Esse é o kit que será sorteado. E lembrando, pelas regras aí da semana, a pessoa tem que se manifestar, ou seja, se ela entrou e saiu, ela não vai levar. Ó, o professor Marcelo colocou o contato dele aí, mcproença@uem.br. Então, quem quiser, né, aproximar de talvez um projeto, até mesmo fazer uma pós, não é, Marcelo? Você que está na pós, quem tiver interesse com esse tema e quiser fazer um mestrado, enfim, tem aí a possibilidade do Marcelo. E quem quiser fazer pós-embolsa também está também bem-vindo, hein, pessoal? Estamos aqui também. Aqui na área de fundamentos da matemática, enfim, fiquem à vontade. Vai lá, Beatriz, como é que funciona o sorteio? O que vai ser sorteado, eles já sabem, então, que são esses 2 livros e uma revista, que é esse pacote aqui. Agora o professor Marcelo fala o número, é isso? De 2 a quanto? Isso, professor Marcelo, por favor, escolha um número de 2 a 60. De 2 a 60? Olha. Puxa vida, de 2 a 60. É um número só? Isso.
Do 2 ao 60. Eu vou escolher o número. Aí vai justificar o número, gente. É randômico essa escolha. Você vai fazer uma justificação do número. Eu vou escolher o número, que no final é o ano de nascimento da minha filha. Tem um sentido aí. Vale? O número é o número 19. 19. Vamos ver. Já sabemos quem é. A ganhadora é Daniele Fortes Teixeira. Só um minutinho, deixa eu aumentar aqui. Vieira, isso. Daniele, se tiver presente, por favor, se manifeste. tem que se manifestar, gente. Não é vontade, não. Tem que se manifestar que você não ganha. Tá vendo, né? Uau! Aqui. Parabéns, Daniele. Por favor, entre em contato com a gente da comissão pelo e-mail da Daniele, agora você vai ter que falar um pouquinho com a gente. Daniele, entre ao vivo. Abra a câmera, por favor. Quem é, Daniele? Senão não vai ganhar também. Eu não levo aí. Vai perder? Daniele, cadê? Pessoal, agora quem quiser pode sair, tá? Agora professor, antes de sair, isso. Eu gostaria de fazer o print, por favor. Ia pedir para o pessoal que puder abrir a câmera. Vamos fazer uma fotinha. Uma postagem para deixar no final da Selmate. O pessoal já está saindo. Mas eu fiz, tá, gente? Eu tenho 2 telas aqui prontas com mais de 60 pessoas, tudo bem? Mas vamos lá, abram as câmeras, vamos lá, pessoal, para deixar registrado na Selmate. Depois, ao final, a gente divulga isso. Olha só, pessoal, olha só, que bacana, não? Que bacana. Todo mundo abrindo a câmera. Deixa lá, você está tirando aí, prints? Eu vou tirar. Todos prontos? Posso? Mais alguém? Cadê a pessoa que não abre a câmera? Ó? É que tá aparecendo um nome que está em reunião. Cadê a ganhadora? Tá aí? Daniele Fortes? Sem câmera, ok. Estou esperando. Tudo bem? Foi? Foi. Cadê a Daniele? Achou a Daniele. Daniele, tudo bem? Oi, vocês conseguem me ouvir? Sim, meu celular tem problema no áudio. Estamos ouvindo otimamente. Olha, você vai fazer boas leituras. Eu garanto a você que você vai ter aí bons momentos de leitura. No meu crato é excepcional. Parabéns pelo livro. Depois você pode até contar aí como é que foi a sua experiência com todas as leituras já. Você é de onde, Daniele? Conte pra gente. De onde você é, que curso você faz? Eu sou de Araraquara. Eu faço licenciatura em matemática no Instituto Federal. Instituto Federal. Isso, legal. indo para o 4º ano já. Graças a Deus. Quase lá, né? Quase. Mas a resolução de problemas é um assunto que eu me interesso muito. Inclusive, acabei de montar uma didática, uma sequência didática que estava relacionada a isso. Olha lá. Bom, tá certo. Muito bem. Daí tem um candidato aí para te orientar. Se você quiser enveredar para ser, né, para essa área de pesquisa, aí, o Marcelo tem um grupo lá. Não. Eu tô anotando todos os contatos. Isso aí. Bom, gente, eu acho que é isso. Também agradeço a presença de todos. Continuem prestigiando o evento. Nós teremos, então, amanhã um encerramento espetacular com o professor titular Walter Canielli, da Unicamp, que está atualmente em Trento, lá na Itália, na Universidade de Trento. E a Itra do Ottaviano também é excepcional. E vejam os temas. Dão lá uma olhada no resuminho das palestras de amanhã, que está na página da Selmate, como vai ser instigante. Aladim e a lâmpada venenosa é um dos títulos. E outro é a lâmpada ética. Muito legal. O Elias entrou. O Elias é o nosso chefe mora aí, técnico. Que legal. Elias. Bom, pessoal, fiquem à vontade. Elias, quer falar alguma coisa? Não, tudo certo. Só passando para dar uma olhadinha. Agora a gente está batendo um papo só. Já encerrou, Marcelo está à vontade aí, pessoal. Eu agradeço, então, aos participantes, né? Espero que vocês tenham aproveitado toda essa ideia, né? Muitos lugares do Brasil, pessoal, as pessoas não conhecem os seus problemas, tá? Por incrível que pareça, não conhecem, tá? Então, eu fico, assim, satisfeito, né, por poder apresentar um pouquinho do que eu faço, tá?
Qualquer dúvida, vocês podem mandar um e-mail, né? Estou sempre aberto aí a esclarecer algumas dúvidas, etc e tal, tá bom? Quero agradecer ao Luiz, bom revê-lo, né? E também a Beatriz aí pela condução aqui, né? E apoio aqui a minha nesse minicurso, tá certo? Pois é. Nós que agradecemos pelo minicurso, foi muito bom, professor, e obrigada a todos pela presença. Até amanhã, pessoal. Fiquem. Um abraço a todos. Até mais. Tchau. Até mais.